Fala pessoal, outro dia a gente recebeu essa dúvida aí aqui na biblioteca. Posso usar o Mendeley em vez de usar o Ryan? O contexto era o seguinte, o aluno precisava fazer uma revisão sistemática e ele tinha ouvido falar sobre gerenciadores de referência e sobre o nosso curso de Mendeley e ao mesmo tempo o professor falou que na revisão sistemática ele tinha que usar o Ryan e ele estava na dúvida, onde que cada uma dessas peças se encaixa, né? Como pode ser a sua dúvida também, a gente resolveu gravar esse vídeo para tentar esclarecer um pouquinho, tá bom? Então assim, primeira coisa, o Mendeley é um gerenciador de referências e o Ryan é um software para triagem de documentos. E aí se você vai fazer uma revisão sistemática, os dois são importantes, só que eles atendem etapas diferentes do processo. Então, para dar uma resposta curta, no mundo ideal você vai usar as duas ferramentas de forma complementar, tá bom? Então, falando sobre gerenciadores de referências, né? O aluno perguntou sobre o Mendeley, mas a gente tem o Zotero, a gente tem curso dos dois softwares no nosso AVA, a gente tem também aqui nas playlists do YouTube, se você quiser se aprofundar, mas em geral, um gerenciador de referência ele serve para isso aqui, ele organiza a sua biblioteca pessoal de documentos, de artigos, de livros. Então, você consegue fazer o quê? Importar documentos das bases de dados, remover eventuais duplicatas, procurar PDFs automaticamente. Aí você consegue fazer leitura, grifar, compartilhar esses documentos, né, com outras pessoas, tanto em formato PDF, quanto em formato de citação, quanto em formato de relatório. E você consegue também criar citações e referências automáticas no seu trabalho final, para não ter que fazer tudo isso manualmente. Então, só para mostrar rapidinho, se alguém nunca viu, isso aqui é a tela do Zotero. Então aqui a gente tem algumas pastinhas para organizar nossos documentos, aqui a gente tem os documentos em si, metadados desses documentos, eu consigo selecionar várias coisas e exportar aqui, por exemplo, gerar um relatório desses itens, eu consigo exportar para os meus colegas, eu posso criar um grupo para trabalhar junto, eu posso também abrir o PDF desse documento, fazer aqui as anotações diversas, comentários, né? Eu consigo também grifar um pedaço do texto. Então é para isso, depois eu consigo fazer citações automáticas e referências também. Então o gerenciador de referências é a sua coleção pessoal, basicamente. Beleza? E aí o outro software que a gente viu lá são softwares para triagem de documentos. Então aqui a gente tem o Ryan, que foi o exemplo do aluno, mas recentemente foi lançado também um outro que chama Cat, e a gente tem vários outros. Eu só trouxe esses dois porque eles são gratuitos, ou pelo menos tem uma parte gratuita. E eles servem para quê? Para tornar eficiente o processo de seleção dos artigos em uma revisão sistemática que tenha múltiplos revisores. Então, normalmente, esses softwares vão fazer o quê? Importar os artigos das bases de dados, remover as duplicatas, eles também permitem, gerenciar os revisores, né? Numa revisão sistemática, você normalmente tem ali 3 pessoas para fazer a seleção dos documentos que vão, de fato, ficar, que vão atender os critérios de elegibilidade da sua revisão. Então, ele permite você gerenciar essas pessoas, cegar a decisão dos revisores, né? Eu não posso saber a decisão do meu colega nas etapas iniciais ali, sobre quais trabalhos que vão ficar na revisão. Então, ele deixa fazer isso também. Você pode marcar os artigos que te interessam e marcar os que não te interessam. Depois ele tem uma função para identificar divergências. Se eu tenho 3 revisores, uns vão dizer que determinado artigo me serve, outros vão dizer que não me serve e a gente precisa desempatar isso aí depois, tá bom? E alguns geram também fluxograma desse processo todo de triagem. Se você nunca fez uma revisão sistemática, está bem no começo mesmo, eu trouxe esse funil aqui só para demonstrar. A gente também tem uma série de vídeos com um bate-papo sobre esse processo de uma revisão, tá? Mas os gerenciadores de referência, eles podem funcionar em várias etapas aqui. Esses softwares de triagem, eles funcionam nessa etapa de seleção de artigos, né? Na revisão sistemática você vai ter um planejamento, onde você vai criar seu protocolo, vai definir seus critérios de inclusão e exclusão, depois você vai fazer a busca em base de dados, vai trazer esses registros para fazer essa seleção. Então aqui que esse software ajuda. E aí tem várias outras etapas da revisão. Então essa etapa de seleção, aqui, se a gente for expandir a visão dela, ela é basicamente isso aqui, ó. Esse diagrama aqui eu tirei do artigo que foi publicado sobre o Cat recentemente. A fonte está aqui embaixo, se vocês quiserem acessar, tá? Mas a ideia é a seguinte, você vai importar artigos das bases de dados, né? A gente chama de registros porque não é só artigos, pode ser outras coisas. Então você vai importar, vai detectar as duplicatas para você não ter que ficar avaliando artigos repetidamente, né? E aí vai passar para outro passo, que vai ter a sua lista de artigos já sem duplicações, e você vem para a primeira fase, que é avaliar títulos e resumos. Então você e a sua equipe de revisores vai olhar resumo por resumo, título por título dos trabalhos que você trouxe das bases de dados e vai decidir, esse trabalho vai ficar na minha revisão final? Se sim, você vai incluir, ou não vai ficar. Vai ser excluído. E aí 2 ou 3 pessoas vão fazer isso independentemente, individualmente, sem uma saber a decisão da outra. E aí normalmente acontece o quê? Em algumas decisões as pessoas concordam, em outras não. Então aqui a gente tem que desempatar, né? A gente tem que decidir se houve divergência, o que vai fazer. Se o artigo fica ou se o artigo sai. E tudo isso você faz a partir da leitura de títulos e resumos, tá bom? Feito isso, ele vai para a segunda etapa aqui, que é a partir agora da leitura do texto completo, né, do PDF inteiro. Então cada revisor vai marcar lá a sua opinião, alguns artigos vão ser incluídos, outros vão ser excluídos, como tem mais de uma pessoa pode haver divergências e aqui a gente vai tirar as dúvidas, né, vai resolver as divergências.
E aí no final você vai ter só os artigos de fato elegíveis para sua revisão sistemática, que são aqueles de onde você vai extrair os dados e fazer a síntese final. Beleza? Então o software de triagem ele é focado nessa etapa, ele ajuda muito nessa etapa. O software de gerenciamento de referência, ele pode ser usado também aqui em alguns momentos, mas o foco dele é mais geral, só que por outro lado, o software de triagem, por ser mais específico, ele funciona muito melhor, ele é muito mais eficiente do que você tentar fazer isso aqui no gerenciador de referências. Então a ideia é combinar os dois, o ideal é que você use os dois em cada etapa aí da sua revisão, onde for apropriado. Se você entendeu a ideia geral, beleza. Se você não entendeu, eu vou fazer uma demonstração prática aqui rapidinho do CAT, só para isso não ficar muito no mundo das ideias, né, muito teórico. Como eu acho que eu mencionei também, o CAT é bem recente, ele foi publicado agora em setembro de 2023. Os autores são da Universidade de Melbourne, na Austrália. Ele é completamente gratuito e ele atende aquelas funções ali que a gente mostrou no fluxograma do slide anterior. Por outro lado, como ele é recente, usem a princípio, né, com alguma moderação, porque, por exemplo, o Ryan já está aí disponível há muito mais tempo, apesar de não ser completamente gratuito. Você consegue fazer, se eu não me engano, uma revisão gratuitamente, mas se você tiver mais de uma, não dá. Então, assim, pesem essas coisas, leiam o artigo, eu vou deixar o link do artigo na descrição, mas pode ser uma ferramenta para entender o processo de forma bem fácil e talvez, se você for professor, para usar na sala de aula como ferramenta didática, já que ele permite múltiplas revisões simultaneamente de forma gratuita. Então, essa é a tela inicial do nosso software, ele funciona total pela internet, não precisa instalar nada, você pode até traduzir a página se quiser, né? Clique direito aqui em traduzir para o português, mas eu vou deixar em inglês mesmo. E aí aqui ele já me dá algumas informações, quantas revisões sistemáticas eu já completei, lembrando que é só aquela etapa, né, de avaliação, ali, de triagem dos artigos. Quantos estão em progresso, quantos artigos eu já avaliei, já fiz a triagem, e quantos ainda faltam. Nesse momento está tudo zero, porque eu não fiz nenhuma revisão, não criei nada, então vou criar uma agora. Clico aqui, Create New Review, vou dar o nome de Revisão Teste Vídeo BibliCSS. Criei a revisão. O próximo passo é convidar a minha equipe, né, os revisores. Então vou clicar aqui, ó, adicionar um novo revisor, vou digitar os e-mails desses revisores, vou definir a função deles também aqui na minha revisão, vou deixar o padrão por enquanto, e aí é só clicar aqui para confirmar e convidar essas pessoas. Então depois que eles aceitarem lá, né, que eles tiverem o cadastro, vai aparecer aqui como está aparecendo para mim. Eu tenho a Lise, tenho o Francisco na minha equipe e eu mesmo, que estou logado aqui em cima. Então o próximo passo é trazer os documentos, né? Eu já fiz uma busca aqui na PubMed, na Embase, e já salvei os registros lá. Aqui ele fala os formatos recomendados, mas eu já salvei. Então vou colocar aqui meus registros da Embase, clicar aqui em navegar. E vou selecionar o arquivo que eu exportei da base de dados. Se você não souber como faz isso, a gente tem outros vídeos, só deixa uma mensagem aí no comentário que a gente aponta para vocês, tá bom? Então, Embase, Upload. Ele achou 25 artigos nesse arquivo que eu mandei, é exatamente a quantidade que estava na base de dados, está certinho. Vou fazer a mesma coisa para PubMed. PubMed. Selecionar aqui o arquivo, que é esse de baixo, abrir, upload. Ok, então eu tenho minha equipe aqui e os meus registros aqui, 25 artigos na Embase, 10 na PubMed. Beleza? A gente já pode começar a trabalhar. Talvez vocês não tenham reparado, mas aqui do lado, quando eu criei a revisão chamada teste de vídeo, ele criou esses menus todos, a gente vai olhar rapidinho. Para voltar nessa tela onde eu estou, é só clicar aqui, Review Manager, né? A gestão da revisão dentro aqui da minha revisão do vídeo. Beleza? Então, seguindo com o processo, a gente agora só tem que seguir aqui praticamente na ordem. Então, a primeira coisa do processo de triagem é remover as duplicatas. Então, se eu clicar aqui, vou mandar iniciar a detecção de duplicatas. Vocês veem que ele deixa a mensagem que isso pode levar vários minutos, né? Eu estou com poucos documentos, tinha 25 na Embase e 10 na PubMed. Então, se sua amostra for maior, provavelmente vai demorar mais que a minha. E aí ele está me dando a informação aqui, ó. Achamos dois trabalhos muito parecidos. Aí eu vou ter que avaliar se eles são de fato o mesmo trabalho ou não. Os dois estão no mesmo dataset, né, no meu arquivo lá da Embase que eu mandei. Eu olhei aqui rapidinho e me parece que é a mesma coisa, que os dois são o mesmo documento. Então eu só tenho que marcar aqui do lado qual que eu quero que remova, né? Nesse caso parecem muito iguais, tanto faz, mas eu poderia desmarcar esse, não remover nenhum, se eles forem parecidos, mas não forem de fato o mesmo documento. Ou posso remover o de cima, ou posso remover o de baixo, tá bom? Tanto faz aqui para mim, vou clicar em remover as duplicatas. Beleza, um foi removido. E aí ele já fala aqui, ó, vá para a triagem. Então aí a gente começa aqui o fluxo. Lembra que eu mostrei lá no diagrama que a gente fazia uma primeira análise a partir do título e do resumo, né? Ou seja, do título e do abstract. Então aqui, ó, ele já fala, você vai avaliar esses registros agora a partir do título do abstract. Se eu clicar nele aqui, nessa opção, vão aparecer para mim todos aqueles documentos que eu importei. Então aqui tem o título, tem o resumo, né? Aqui embaixo está mostrando só o título, mas se eu clicar, ele abre o resumo. E aí eu vou marcar se me interessa ou não. Tá vendo aqui do lado?
esse interessa para minha revisão, esse não, você vai marcando um por um. Beleza? Eu vou marcar aleatoriamente aqui, alguns como sim, outros como não, só para a gente passar para a próxima fase. Enquanto eu estou fazendo isso, os meus revisores também estão fazendo, tá bom? Então eu terminei a minha parte aqui, a Lise está lá trabalhando na parte dela, o Francisco na parte dele, e a gente não sabe o que o outro decidiu. Então, próximo passo aqui, revisar as decisões. Então, se eu clicar aqui, olha a informação que eu recebo. As decisões estão ocultas porque nem todos os revisores terminaram ainda o trabalho deles. Tá bom? Então eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, vou esperar meus avaliadores, meus revisores concluírem a parte deles, depois eu volto para gravar a continuação para vocês. Então beleza, essa é a tela agora já com as decisões dos revisores. Então para esse primeiro trabalho, Leonardo marcou que ele fica na revisão, Lise também. Esse segundo trabalho, Leonardo marcou que não e a Lise marcou que sim. Então para o primeiro trabalho não tem nenhuma divergência, é só confirmar, ele vai ficar. Para o segundo trabalho, eu vou ter que sentar junto com a Lise e a gente vai ter que decidir, né, se fica ou se não fica. A gente vai ter que discutir aqui por que um decidiu que tira e o outro decidiu que mantém. Tá bom? Eu tirei o terceiro revisor, que era o Francisco, mas o processo seria exatamente o mesmo. Eu tirei mais aqui por um momento de gravar o vídeo, tá bom? Então eu tenho aqui todos os artigos, todas as decisões e aí é só resolver agora, né, revisar as decisões para resolver as eventuais divergências para a gente ver o que passa para a próxima fase ou não. Eu vou aqui aleatoriamente de novo, confirmar alguns e recusar outros, e aí a gente segue aqui no nosso processo. Então, de novo, terminei de decidir para todos os artigos, ele já me fala, ó, 17 artigos foram processados, né, foram triados, 11 saíram, ou melhor, 11 ficaram, 17 ficaram, 11 saíram depois da triagem, então agora eu posso prosseguir para o próximo passo. O próximo passo aqui do lado é determinar a legibilidade a partir do texto completo, FT, né, de Full Text. Então, se eu clicar aqui, a ideia em termos de processo é muito parecida, a diferença é que em vez de só título e resumo, a gente vai avaliar o PDF. Então ele já te dá uma opção de você fazer o upload do PDF aqui, ou cada revisor podia ter o PDF no seu próprio computador e depois só vir marcar aqui a decisão. Mas a ideia é a mesma, eu vou dizer que esse me interessa, esse também, e esse aqui eu vou marcar que eu não sei, porque eu não consegui o PDF, não tive acesso ao texto completo. Então vou marcar alguns com esta opção. Só para vocês verem depois o que acontece, outros eu vou dizer aqui que depois que eu li o PDF inteiro ele não serve para minha revisão. Terminei, aqui ele me mostra de novo, 6 eu determinei como elegíveis e 11 não são. Proceder para a etapa final, né? Encaminhar para a etapa final. E uma coisa diferente que tem nessa tela é isso aqui, ó. Eu posso mostrar os arquivos, né, os artigos, os registros excluídos e especificar as razões. Depois vocês vão ver para que serve isso. Então, por exemplo, o primeiro foi excluído porque eu não achei o texto completo. Lembra que eu marquei lá. Esse também. Esse aqui não tem motivo, mas eu posso colocar. Então, digamos que sejam enfermeiras de home care, por exemplo, né? É um trabalho aqui sobre burnout e enfermagem, enfermeiros. Eu posso dizer por que eu tirei esses trabalhos. Vou colocar todos aqui com o mesmo motivo. Você poderia ter motivos diferentes, provavelmente vai ter mais de um motivo para você não querer um documento. E aí, beleza, 6 artigos foram aceitos. E a gente agora tem aqui um passo opcional, que é a extração de dados. Eu não vou falar disso, mas quero mostrar para vocês aqui. Se eu vier para o sumário, né, para o final aqui do meu processo de revisão, clicar aqui em carregar os registros, eu posso ver o que aconteceu em cada etapa, mas não é isso que eu quero mostrar não. Quero mostrar aqui em cima, tem um botão para exportar. A gente tem algumas possibilidades de exportação desse nosso trabalho todo. Então a gente pode exportar todos os artigos que foram elegíveis e aceitos como um RIS com os PDFs, se ele tivesse. Então daqui eu jogo lá para o meu gerenciador de referência e passo a trabalhar só com os documentos que vão ficar na minha revisão lá. Lá eu posso criar um grupo, compartilhar com os revisores também. Então eu pego os metadados daqui e exporto para outro software. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Ele já cria, por exemplo, o fluxo do Prisma. Se você clica ali e manda salvar, tá vendo? Um arquivo chamado Prisma, um arquivo de Word. Olha que legal. Ó, ele já montou para mim o diagrama. Então ele está dizendo que identificou 35 registros. Lembra que eu tinha 25 na Embase, 10 na PubMed. Removeu uma duplicata. Aí a gente fez a avaliação dos 34, removemos 17. Dos 17 a gente não achou 2 PDFs completos. E aí avaliamos 15. Desses 15 a gente excluiu 6 porque eram enfermeiras de home care. E ficamos com 6 artigos de fato. Então assim, isso aqui também não é tão difícil de fazer manualmente, mas esse software é para isso. A gente ganha bastante tempo, né? Ajuda bastante a fazer o controle desse processo todo, como a gente viu lá no funil, tá bom? Ele faz mais coisas, mas eu acho que dentro da ideia do nosso vídeo, era isso que tinha para mostrar. Espero que tenha sido útil para vocês. Qualquer coisa é só deixar um comentário aí embaixo.